Para todos, boa tarde. Sejam bem-vindos à edição do Em Cima da Linha, última do mês de abril, 26. Cá estamos, então, para dar destaque aos jogos das equipas que envolvem o Conselho, das equipas do Conselho de Santo Tirso, nas várias modalidades. Vamos começar pelo futebol. Dizer também que na segunda parte vamos ter a entrevista aqui com Marcos Nunes. Do próximo domingo arranca a fase de apuramento de campeão da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto. E o treinador natural do Conselho de Santo Tirso está ao comando do Aliança de Gandra e vai também apostar tudo para recolocar a formação do Conselho de Paredes nos campeonatos de Portugal, onde já esteve por duas ocasiões. Na primeira parte, acompanha-me aqui em estúdio o comentador de Santo Tirso Digital, Paulo Sampaio. Vamos começar pela Liga 2, que na passada quarta-feira teve o jogo de encerramento de mais uma jornada. O Aves Sade recebeu e perdeu com a formação B do Porto por 2-0, numa exibição positiva da formação de Jorge Costa, numa primeira parte onde dominou por completo a formação azul e branca, mas a ineficácia ofensiva permitiu que o Aves chegasse ao intervalo a perder por 1-0. No reatamento, e quando as equipas ainda se procuravam novamente encaixar, novo gol da formação B do Porto, aproveitando uma infantilidade defensiva avense, colocou aí praticamente ponto final, parágrafo, quanto ao vencedor da partida. Quem aproveitou foi o Nacional, que na Choupana recebeu e bateu a formação B do Benfica por 3-1. Já o Marítimo foi a Coimbra vencer o Lanterna Vermelha Langue Vila Verdense por 2-0. Foram, por assim dizer, os resultados mais importantes no que toca às equipas que lutam pelos 3 lugares que dão acesso, 2 de forma direta e 1 de forma de play-off à principal liga do futebol português. No fundo da tabela, o destaque vai para a vitória do Belenenses em Oliveira das Meias por 2-1, o que acende e de que maneira a luz da esperança à formação do Restelo. Paulo, boa tarde. Boa tarde. Começamos pelo jogo de Vila das Aves, uma primeira parte onde eu tive a oportunidade de ler na imprensa escrita de rolo compressora da formação avense, mas 2 erros infantis da sua defensiva, um por António e outro por Cleiton, deitaram tudo a perder. E o Aves agora, no espaço de 15 dias, 3 semanas, perdeu aquela almofada que tinha de 8 pontos para o Nacional. Apesar de ter sido um bom jogo por parte da equipa do Aves, a gente diz um bom jogo, mas depois se for ver os golos que sofreu e a forma como sofreram, fica aquele amargo de que uma boa exibição e que podia ter sido uma boa vitória, acaba por se perder 3 pontos importantes. Porque neste momento o Nacional já depende de si só para ficar no segundo lugar. Mas há uma equipa do Aves que tem, nos últimos jogos, não tem estado tão bem em termos defensivos. Já sofre golos, não direi de uma forma, e aquilo que vou dizer é de uma forma estúpida, mas é a forma como sofreu o segundo golo. Aliás, Jorge Costa apelidou de incompetência os seus jogadores. É isso, quer dizer, depois começámos nesse discurso que enerva mais a equipa e os jogadores, e sente-se neste momento não é uma equipa tão confortável, e que depois, além da derrota, de não marcar golos, sofrer 2 golos, a expulsão do Nené para o próximo jogo, extremamente importante em Passos Ferreira. Quer dizer, tudo aconteceu num dia mau para a equipa das Aves. E temos um Nacional que está em crescendo. O Nacional tem feito bons jogos em casa, dificilmente perde os jogos em casa, e depois nas deslocações ao continente pontua sempre, que é importante. Um pontinho aqui, um pontinho ali, e o que é facto é que neste momento já tem os mesmos pontos do Aves e tem melhor gol average. Por isso, penso que a próxima jornada será importante, porque o Nacional tem uma deslocação difícil ao Belenenses, porque o Belenenses também era uma equipa que estava morta, que estava morta, mas depois com a entrada de Mariano Barreto as coisas conseguiram melhorar e muito. E o Aves tem uma deslocação a Passos Ferreira, em que o Passos Ferreira está em crescendo também. Por isso, em caso de derrota do Aves em Passos Ferreira, e se o Nacional ganhar no Belenenses, torna-se muito complicado, porque são 3 pontos que são 4, porque o Nacional tem... E a divisão com o Marítimo tem 5 pontos de trás, que são 6, mas se vencer, começa a acreditar também que poderá chegar ao play-off. Sim, mas também não é fácil uma equipa na segunda Liga ter 4 vitórias seguidas. Também, quer dizer, nos últimos 4 jogos só ganhou este. Exatamente. Então foi 3 jogos, o Marítimo. Por isso, acredito que também o Aves não vá perder, sim, quer dizer, não vai perder sempre, não é? Mas o Aves, nestes últimos 5 jogos, só tem uma vitória, o que é mau para a equipa do Aves. Por isso, ter a esperança que no próximo jogo, em Passos Ferreira, que não vai ser nada fácil,
porque Passos Ferreira está a jogar bem, consiga ganhar. Eu já digo que pontuar pode não dar, porque até há uns tempos atrás nós dizíamos que pontuar fora já era bom ganhar os jogos em casa. O que está a acontecer no Aves é que não está a ganhar os seus jogos em casa e depois fora teve aquela vitória no Benfica B mesmo a acabar o jogo, porque senão também tinha perdido pontos fora. Por isso... O Aves nos últimos 4 jogos fez 4 pontos. O empate em Oliveira das Meias e a vitória no Benfica B. 5 jogos. 5 jogos, que é muito pouco. Quer dizer, quem quer subir divisão, se formos já ver o Nacional, é completamente diferente os números. Por isso, o Nacional em 5 tem 12. Penso que é assim. Por isso, a equipa do Aves está neste momento a ter alguma dificuldade. Também não sei se esta possibilidade de Jorge Costa entrar na estrutura do Porto, se André Vilas-Boas ganhar, se influenciou alguma coisa, porque sabemos nós que mexe sempre um bocadinho. E nesta semana, e falámos isto há um bocado em off, a própria deslocação também de Ruben Amorim, a Inglaterra também pode eventualmente mexer, porque mexe pelo menos um dia, só se falou daquilo, portanto... Aqui também penso que podia ter sido gerido de uma forma diferente, mas as pessoas é que sabem e entenderam, por isso também em nenhum momento vou pôr em causa isso. É só uma opinião. Agora, que o Aves não está a ter os mesmos números que já teve, não. E é aquilo que eu digo, o próximo jogo, Nené não joga, que é extremamente importante na manobra da equipa do Aves. E o próximo jogo é em Passos de Ferreira, na próxima terça-feira à noite, e tem relato aqui no Santo Tirso Digital. Começou a segunda fase do Campeonato de Portugal, o apuramento de subida, e na Série Norte, ou na Zona Norte, os resultados cifraram-se em 2 igualdades. 0-0 em Pevidém, no Pevidém Amarante, com a formação amarantina a mandar 4 bolas aos ferros da baliza de André Preto, e 2-2 em Ponte do Lima, entre o Limianos e a formação do São João de Ver. O São João de Ver entrou a ganhar, o Limianos deu a volta ao marcador, mas a 4 minutos do fim a formação fogaceira chegou à igualdade. Paulo Sampaio. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Exatamente. E um bocadinho aquilo que a gente tinha dito, que são campeonatos... Equilibrados. Muito equilibrados. Porque as duas equipas, quer da Série A, quer da Série B, são boas equipas. As pessoas também não vão arriscar muito. Se o jogo estiver empatado, os últimos 5 minutos é para ficar assim. Ninguém quer dar Mas um passo... Mas vale somar que subir. Exatamente. Porque como o campeonato é tão curto... E vamos falar, por exemplo, do Amarante. Se calhar, se perderem em Pevidém, arrisca, apesar das 4 bolas ao poste, mas se dá 3 pontos logo de avanço ao Pevidém, depois podia ser difícil ir recuperá-los. Por isso, somar é melhor e penso que até ao final do campeonato vamos ter jogos muito equilibrados. Na outra série nem foi tanto assim, houve 2 vitórias. Sim, eu também já lá ia. O Lusitânia venceu o Moncarrapachense por 2-0, o Vitória venceu o Santarém por 2-1. Por isso, foi diferente. Aqui, claramente, na minha perspectiva, Vitória e Lusitânia dos Açores são os favoritos. À partida. Lusitânia dos Açores, primeiro porque é difícil ir jogar aos Açores. E se ganharem os seus jogos em casa, já é meio caminho andado para conseguir a subida de divisão. E depois o Vitória... Por tudo que tem feito, tem boa equipa e acaba por conquistar uma boa vitória. O Santarém veio em crescendo no seu campeonato desde a entrada do Mr. Carlos Fernandes, por isso pode também aqui ter alguma palavra a dizer. Na Série Norte é que eu acho que vai ser equilibrado e vamos ter até ao fim do campeonato. Na próxima jornada, portanto, na Série 1, neste caso, tudo com 1 ponto, Limianos, Pevidém, Amarante e São João de Ver. Na próxima jornada, domingo, às 4 da tarde, o Pevidém volta a jogar em casa na recepção à formação do São João de Ver, enquanto o Amarante recebe a equipa do Limianos. Já na Série 2, já disse aqui os resultados. Repito, Lusitano dos Açores 2, Moncarrapachense 0, Vitória 2, União de Santarém 0. União de Santarém 1, perdão. No domingo, Lusitânia dos Açores, União de Santarém às 11 da manhã e o Moncarrapachense a receber no Algarve o Vitória de Setúbal às 4 da tarde. Terminou a divisão de elite da Associação de Futebol de Porto, a primeira fase, com o Aliança de Gandra, já se sabia, primeiro, Marcos Nunes é o nosso convidado na segunda parte, 77 pontos em 30 jogos, segundo lugar para o Alpendurada com 60. Quanto às equipas do Conselho de São Tirso, Paulo Sampaio, Vilarinho terceiro, 55 pontos, São Martinho quarto, 53. Sem ser os 2 primeiros... Foram os primeiros dos últimos. Foram os primeiros dos últimos. Por isso, o Vilarinho, pela regularidade que teve, ou seja, teve sempre ali em lugares ou de subida ou em terceiro,
E o São Martinho pela recuperação que fez e acaba por cima. O quarto classificado é bom para aquilo que foi o início de campeonato do São Martinho. Por isso, Tonal também está de parabéns por essa recuperação. Obviamente que nós gostávamos de ter equipas do Conselho de São Tirso nas decisões, mas também, a partir do momento em que o Gandra faz os pontos que faz, dificilmente as equipas conseguiriam recuperar, porque o Alpendurada, na minha opinião, é a melhor equipa desta divisão. Por isso, tendo o Gandra, logo de seguida foi a segunda, a melhor equipa que ficou em segundo. Por isso, e conseguiram o acesso à Super Elite, que é sempre importante. A nível distrital, vão estar no melhor campeonato. No próximo ano, se for organizado, as equipas têm tempo suficiente para se organizar bem, estruturar os seus clubes. Podemos ter um São Martinho a lutar pela subida de divisão e ter um Vilarinho, como tivemos este ano, a poder lutar pelos lugares cimeiros e a tirar pontos a quem queira subir, porque no próximo ano vamos ter boas equipas neste campeonato, porque também desceram... Valadares, Oliveira do Douro, exatamente, e agora escapa uma outra equipa. E o Vilamiar. Portanto, 3 equipas da Associação do Porto, que vão querer, de certeza, voltar aos campeonatos nacionais, mais aquelas que vão estar na fase de subida, quer o Lessa, quer o Coimbrões, quer o Gandra e o Alpendurada. O Alpendurada só pode subir uma, eventualmente poderá subir o segundo, mas essas duas vão querer novamente estar. Por isso, vai ser um campeonato equilibrado em que quem se preparar melhor para ele tem mais possibilidades de subir divisão. Dizer que Futebol Clube Vilarinho, Associação Recreativa de São Martinho, Lixa, Irmesinde, Vila Caís e Sousense são as equipas que transitam para o novo campeonato, que tem início da próxima temporada, designado de Pro Nacional ou Super Elite. As equipas do Lousada, Valonguense, aliados de Lordelo, São Lourenço do Douro, Citânia de Sanfins, Sobrado, Barrosas e Águias de Eiris mantêm-se na divisão de Elite. Neste caso, baixam uma divisão, embora não deixam, mas é como fosse descer, porque vão jogar na segunda divisão da Associação de Futebol de Porto mais importante. Domingo arranca já a segunda fase, a fase do play-off de subida, com as partidas Gandra, Alpendurada e Coimbrões-Lessa, 2 jogos marcados para as 4 da tarde. Futebol Clube de Vilarinho, que vai organizar um torneio de futebol de 7. As inscrições das equipas são até ao dia 17 de maio, o sorteio a 24 de maio e o início do torneio será a 31 de maio. A inscrição é limitada e as reservas então já podem ser efetuadas junto dos responsáveis do Futebol Clube de Vilarinho. Quanto à divisão de honra da Associação de Futebol do Porto, também arranca no próximo domingo a segunda fase. Aparecida e Termas de São Vicente são as equipas da Série 2 que vão lá estar, juntamente com o Nogueirense e o Leixões B da Série 1. O Roriz, Paulo Sampaio, goleou o Fanzas por 6-1 e garantiu a presença na Elite na próxima temporada. Acabou em beleza. Acabou em beleza. Aquele empate em Costuma foi extremamente importante. Tranquilizou a equipa e depois neste jogo foi festejar num campeonato que a gente pensava de início que queria ser mais tranquilo por parte do Roriz, ou seja, o Roriz ia estar mais nos lugares cimeiros a disputar os 2 primeiros lugares. Aqui também o primeiro classificado, logo ao fim de 10 jornadas, percebemos que o Aparecida já não era deste campeonato. Só havia uma vaga e o Roriz nunca conseguiu chegar próximo dessa vaga. Por isso, acaba por, mal ou menos, que é ficar em posição de disputar a Elite no próximo ano. O que é bom, porque houve ali alturas da época em que nós estávamos a ver que não ia ser possível, mas felizmente as coisas correram bem e acabou em beleza com uma goleada. No próximo domingo, então, arranca a segunda fase, a fase de play-off, de subida, com as partidas Aparecida, Termas, São Vicente e Nogueirense, Leixões B. 2 jogos marcados para as 4 da tarde. Roriz vai jogar, então, na Elite na próxima temporada. Na segunda divisão distrital da Associação de Futebol do Porto, na Série 2, o Monte Córdoba foi à Maia vencer a Escola Futebol 115 por 6-0. Sequeiro 1, Beiris 4 e Tirsense B 3, Refógios 0 no derby de Concelhio. Na classificação, Beiris 72 pontos, Trofense B 71, Mocidade de Sangemil 67 pontos. De Paulo Sampaio, uma jornada do fim da competição.
Beiris e Trofense B são os 2 primeiros classificados. O jogo no próximo domingo entre o Mocidade de São Gemil e o Trofense B é só para cumprir calendário, já que a equipa da Maia não vai lá conseguir chegar. Quanto às equipas do Conselho de Santo Tirso? Acabaram por fazer... O Tirsense acabou por fazer um bom campeonato. A primeira experiência depois de ter acabado com a equipa B, portanto, começou com o Sub-23, recomeçou com a equipa B. Exatamente. É o primeiro ano, por isso também é um ano de aprendizagem. Acredito que o Tirsense esteja mais preparado para o próximo ano lutar pela subida de divisão. Aqui, o Beiris e o Trofense fizeram um campeonato irrepreensível, principalmente também pelo Beiris, porque é a primeira vez que está inscrito na Associação do Porto. Também sabemos nós que os campeonatos concelhios da Póvoa são sempre campeonatos muito competitivos. Até lembro-me de falar com algumas pessoas que dizem que o campeonato na Póvoa de concelho é melhor que o distrital, e comprovou-se que o Beiris preparou-se para este campeonato. Estar em primeiro lugar significa que foi a equipa que se preparou melhor. Quanto ao Refojos, o Sequeiro também, por ser a primeira experiência, custou o início, mas depois já foi fazendo melhores resultados. Por isso, o Montecordo e o Refojos já eram mais experientes neste campeonato. Fizeram um campeonato a meio da tabela, por isso vai ser sempre difícil chegar à subida, porque também o investimento tem que ser outro, e sabemos nós que estes clubes não nadam em dinheiro. Como é óbvio, não é? Na próxima jornada, então, Vilar de Pinheiro Sequeiro, amanhã, e no domingo, São Pedro de Fins Tirsense B e Refojos Inter de Milheirós. Quanto à Série 2, o São Martinho foi a Passos Ferreira vencer o Codesses por 5-3, cimentou também, Paulo, o segundo lugar da tabela classificativa, atrás do Friamundo, que, como aconteceu com a Aparecida, na Divisão de Honra, também desde cedo garantiu esta vaga. Exatamente. E vai diretamente para a Divisão de Honra. Nos campeonatos distritais, quase sempre, há sempre uma equipa que dispara, não é? Dispara, e depois o resto tem que andar a fazer um campeonato à parte. O Friamundo, pelo histórico, não é? A gente já falou sobre isso, um clube que até há meia dúzia de anos estava nos campeonatos profissionais, por isso é uma cidade que respira... Uma vila que respira futebol, por isso, normal a subida de divisão. Quanto ao São Martinho, extremamente competitivo, o segundo lugar demonstra isso. Muito bem. Amanhã o São Martinho então é segundo, 59 pontos. O primeiro é o Friamundo com 77. O Vilarinho B, que folgou na jornada passada, é quinto com 51. Amanhã o Vilarinho B joga às 4 da tarde em Semedim. No domingo, o São Martinho B recebe o Ludares às 3 da tarde. Amanhã joga-se uma cartada decisiva para a manutenção no Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Futebol Feminino. O Tirsense recebe às 4 da tarde o Grupo Desportivo de Ilha, a formação do Ilha, que é a 4ª classificada com 17 pontos, um ponto a mais que a formação do Futebol Clube Tirsense, a 2 jogos do final da fase de manutenção. Portanto, é um jogo importantíssimo para as Leoas. No futsal, divisão de honra, apuramento de campeão, a formação do Clube Desportivo das Aves 1930 recebeu e empatou a 3 frente ao Juventude Desportiva de Águas Santas. A formação vence, é 4ª classificada com 8 pontos, a 7 do líder, que é o Magrelos, e o Balantuna, em execo, com 15 pontos conquistados. Na próxima ronda, o Aves 1930 joga no pavilhão do Vermoim. Já no feminino, futsal sénior taça nacional, a equipa do Clube Desportivo das Aves 1930 recebeu e venceu o Marítimo por 11-0. Na classificação, Jorge Antunes primeiro com 7 pontos, segundo o Aves 1930 com 5. O Marítimo foi terceiro deste grupo com 1 ponto. A equipa do Aves, então, apurou-se assim para a próxima fase da Taça Nacional de Futsal, equipa de futsal feminino. Já no basquetebol, o Clube Desportivo das Aves 1930 participou com a presença dos escalões sub-18 masculinos, sub-16 masculinos, sub-14 masculinos e femininos, num torneio intitulado Torneio de Primavera em Marco de Canaveses, nos dias 20 e 21 de abril, no âmbito das celebrações do primeiro aniversário da fundação do Basquetebol Clube do Marco. Nessa participação, o Clube Desportivo das Aves 1930 fez história com o escalão de sub-14, trazendo para casa 2 troféus: primeiro lugar no torneio no escalão de sub-14 e melhor jogador do torneio. Os primeiros troféus da modalidade. Parabéns, então, ao Departamento de Basquetebol do Clube Desportivo das Aves 1930. A Associação Moinhos de Foz vai organizar o primeiro BTT Downhill nas pistas do Foz nos próximos dias 9 e 10 de junho.
na Vila de São Tomé de Negrelos. Vai ser assim a capital do ciclismo de montanha. Um assunto que vamos voltar com mais incidência nas próximas edições do programa Em Cima da Linha. No voleibol feminino terminou o Campeonato Nacional da 2ª Divisão, com a Associação Avense 78 a garantir o título. De resto, a formação de Vila das Aves venceu os 30 jogos oficiais para o campeonato disputados esta época. Se juntarmos aos 20 da temporada passada, dá um total de 50. Na última jornada, a Associação Avense foi à Maia bater o Guifães por 3-0, 25-21, 25-18 e 25-23. 30 pontos. Foi a pontuação da equipa das Aves, segundo Belenenses com 20. Já na fase de manutenção, o Ginásio Santo Tirso foi ao Porto, perder com o Boa Vista por 3-2, 23-25, 25-14, 25-17, 23-25 e 15-7 para as Boas Visteiras. No próximo domingo, a formação do ginásio volta a jogar fora, vai a Samamed em Festa defrontar a Académica de Samamed, um jogo marcado para as 7h30 da tarde no pavilhão de, ao contrário do que eu disse, não em Samamed, mas em Guifões, Matosinhos. A formação do ginásio é a terceira classificada nesta fase de manutenção ao cabo de 10 jornadas. E com esta informação de voleibol feminino, terminamos a primeira parte do Em Cima da Linha. Após um curto intervalo, estamos de regresso com a entrevista. O nosso convidado, como eu já disse, é Marcos Nunes, treinador do Aliança de Gandra, que está na final da Taça da Associação de Futebol do Porto, que se realiza no próximo domingo, e que se realiza no próximo dia 5 de maio, assim é que está correto, também é domingo, mas é domingo a 8 dias. No próximo domingo, isso sim, arranca a fase de subida ao Campeonato de Portugal, com o Gandra a receber no seu parque de jogos o Alpendurada. Até já. Segunda parte, então, do Em Cima da Linha, desta sexta-feira, dia 26 de abril. Como eu disse, o convidado é Marcos Nunes, treinador do Aliança de Gandra, assim é que está correto, vencedor incontestável da Série 2 da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto e finalista também da Taça da Associação de Futebol do Porto, ao eliminar nas meias finais a formação do Águas Santas. Marcos Nunes, boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o convite para projetar então esta fase final que se inicia já no próximo domingo com a recepção do Aliança de Gandra ao Alpendurada. Mas antes de irmos aí, um campeonato que não há muito a dizer, foi dominado do princípio a fim pela sua equipa. Como é que isto aconteceu? Correu tudo bem, há que dar mérito, naturalmente, à sua equipa e ao seu trabalho, mas foi um campeonato nivelado por baixo, porque poucas equipas conseguiram fazer frente este ano. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui com vocês e desde já agradeço o convite. Eu acho que nós fizemos um bom planeamento da época, conseguimos dentro do nosso orçamento ir buscar jogadores que se enquadrassem na nossa forma de jogar. É óbvio que a nossa expectativa não era fazer o campeonato que estamos a fazer, porque é inédito, em 13 anos de existência de Pro Nacional, só o Candal é que fez melhor do que nós e até foi num ano em que houve muitas faltas de comparência contra o Candal. Portanto, fizemos um campeonato absolutamente incrível, muito mérito dos nossos jogadores, da estrutura do Aliança de Gandra, que tem uma estrutura muito forte e que não deixa que nada falta à equipa técnica e aos jogadores. E depois as vitórias foram motivando a equipa cada vez começou a acreditar mais que era possível chegar à fase final. Lembro que nós de início, e houve uma sondagem de um jornal muito conhecido em Portugal que perguntou a todos os treinadores quem eram os favoritos a ir à segunda fase, ou neste caso ao play-off, e toda a gente dizia que era o Lessa, o Coimbrões, o Alpendurada e o São Martinho. Portanto, nós nem sequer estávamos incluídos nessa, que era a opinião de todos os treinadores, e a nossa expectativa inicialmente era ficar ali entre os 4, 5 primeiros, já que este ano o 7º e talvez o 8º na nossa série vai participar na nova competição que a Associação do Porto vai fazer, e o nosso orçamento e a expectativa da direção e o que me foi pedido foi que nós conseguíssemos, com maior ou menor dificuldade, na próxima época estar no campeonato mais importante da Associação do Porto. As coisas correram bem, muito por mérito dos jogadores. Temos realmente um grupo muito forte, muito unido. Temos um plantel muito equilibrado, mesmo quando tivemos lesões e castigos, a equipa continuou a produzir bom futebol e a ganhar jogos. E é como eu digo, as vitórias, trazem moral, e foi por isso que nós conseguimos, com alguma facilidade,
chegar à fase final a 6 jornadas do fim. Davam favoritismo ao Alpendurado e São Martinho, se calhar Marcos também, porque foram equipas que vieram do Campeonato de Portugal da época passada. Não é? Sim, não só por isso, também por isso, mas também pelo orçamento que eles tinham e porque assumiram desde o início que era esse o objetivo, regressar ao Campeonato de Portugal, também pelo plantel que eles tinham. Lembro que tanto o Alpendurado como o São Martinho contrataram muitos jogadores que tinham jogado no Campeonato de Portugal na época anterior. Nós não conseguimos fazer isso, nós nem sequer conseguimos contratar jogadores que ficaram do meio da tabela para cima. Por isso, de uma forma normal e também porque eles disseram no Campeonato de Portugal, eram os favoritos a estar nos 2 primeiros lugares. O Futebol Clube Vilarinho, que é um clube que ele diz muito, foi uma agradável surpresa. Muito tempo no segundo lugar e agora na reta final perdeu então essa posição para o Alpendurado. Já começa a não ser surpresa, não é? O Vilarinho Exato, sim, já começa a não ser surpresa, exatamente. Tem feito bons campeonatos e realmente a uma certa altura achei que eles tinham todas as condições para ficar nos 2 primeiros lugares, ou neste caso em segundo, porque estavam um bocado longe do Gandra, e chegaram a ter 11 pontos de avanço sobre o Alpendurada, e nessa altura, e nós quando viemos jogar aqui a Vilarinho, eles estavam a 11 pontos do Alpendurada, achávamos que eles tinham todas as condições para também estar no play-off. Pronto, mas tiveram a quebra, o plantel também não era assim tão extenso. Tiveram a quebra que acontece e o Alpendurado também fez uma ponta final muito forte e não conseguiram ficar nos dois primeiros lugares que dava acesso ao play-off, mas mesmo assim fizeram um grandíssimo campeonato. Como desilusões deste campeonato, o Aliados Lordelo? Sim, claramente, porque foi à fase final, mas isto é o contra de irão à fase final. Porque a partir de domingo todos os clubes já se começam a preparar para a próxima época. Quem vai à fase final atrasa um bocado esse processo. Portanto, mesmo o Gandra, nós não sabemos se vamos contratar jogadores para o Campeonato de Portugal ou se vamos contratar jogadores para a Pro Nacional. E isso atrasa um bocado o processo, porque o Campeonato de Portugal já acabou, os clubes já têm treinador, muitos deles já estão a contratar jogadores, ou seja, quando nós acabar, já partimos um bocado em desvantagem, porque muitos dos jogadores que nós, se fosse agora, podíamos contratar, nessa altura já vão estar contratados. E, aliás, aconteceu muito isso. Não conseguiu manter muitos jogadores, perdeu alguns jogadores importantes. Houve eleições no Aliados e então ainda demorou mais um bocado. E depois, quando eles quiseram contratar, já estavam os jogadores, muitos deles já contratados e por isso a época que aconteceu que nem sequer conseguiram se qualificar para a Pro Nacional. Mas, por exemplo, o facto do Campeonato de Portugal acabar para a maioria das equipas muito cedo, porque já acabou há cerca de 15 dias, não é? Sim. E vai acontecer também com a divisão da Elite do Porto, que acaba domingo. Sim. Se calhar depois há jogadores também que vão estar à espera das equipas que vão subir para definirem a sua vida. Isso também complica um bocadinho quem já está a tentar preparar a próxima época. Tem alguns deles que sabem que têm capacidade e é normal que os 4 clubes que vão agora para o Nacional digam a alguns jogadores para não assinar, para esperarem. Mas alguns jogadores esperam, outros não. Depende também daquilo dos outros clubes, as ofertas que eles têm capacidade para o fazer. Mas é sempre muito difícil. Esta fase final é boa para quem vai e dá muita visibilidade aos jogadores e aos treinadores, mas a nível de clube atrasa muito o processo do que é a próxima época, sem dúvida nenhuma. Agora vamos entrar nesta fase decisiva. Oficialmente sobe uma equipa. Poderão subir 2. Normalmente é assim que tem acontecido nos últimos anos, porque há sempre desistências e há equipas que não preenchem os requisitos para se inscrever no Campeonato de Portugal. Já agora também pediam uma opinião, Marcos, como treinador. Concorda com esse modelo da Federação? Há equipas que ganham o direito de subir e depois, por não terem um determinado número de estrelas, não se podem inscrever no Campeonato de Portugal. É assim, o Campeonato de Portugal tem as regras que tem e toda a gente sabe que para participar no Campeonato de Portugal têm que ter a certificação de 3 estrelas. Muitos deles não têm e não apresentam os requisitos necessários. E para o ano na Associação do Porto, na Pro Nacional, também tem que ter 3 estrelas. Por isso também obriga os clubes a olharem mais para a formação, que é importante. Eu penso que há clubes que olham muito para os séniores e pouco para a formação. E isso foi uma medida da Federação Portuguesa de Futebol para que os clubes olhem também para a formação, porque a base dos clubes, na minha opinião, é a formação. Portanto, é uma medida
que se aceita que uns concordam, outros não concordam. Eu concordo porque os clubes têm que realmente ter uma formação, porque de outra forma não faz sentido os clubes existir se não tiverem formação. Pronto, é uma regra da Federação, os clubes já sabem como é que é. O que eu acho é que, tendo em conta algumas associações terem sempre dificuldades em meter os clubes do Campeonato de Portugal, eu acho que devia de haver um play-off das associações mais pequenas na parte final, para que daquelas 4 ou 5 associações mais pequenas só subisse 1 ou 2, e com isso a Associação do Porto pudesse logo de imediato subir no mínimo 2 equipas, porque acho que era o justo. Lessa, Coimbrões, Aliança de Gandra e Futebol Clube de Alpendurada. 4 galos para 1 ou 2 poleiros. Com que expectativas é que parte para esta fase final, Marcos Nunes? Assim, como já disse, a nossa expectativa nem era sequer estar na fase final, por isso já tenho dito aos jogadores, nós vamos fazer o nosso melhor. E é bem para o acréscimo. Vamos ser extremamente competitivos, vamos jogar um futebol positivo, não vamos ter medo de estar vamos tentar desfrutar desta fase final. Isto é realmente uma grande montra para todos os jogadores. Eu não concordo muito com este modelo e para o ano já vai ser diferente. Não faz sentido nós somar 79 pontos e não subir imediatamente da divisão, mas são as regras, nós já sabemos quando começa que é assim. Muitos clubes, já aconteceu ao Rebordosa ficar em primeiro 3 anos seguidos e depois não subir. Nós sabemos que todas as equipas são muito fortes, já analisámos todas elas, mas nós vamos ser muito fortes, não tenho dúvidas, o nosso grupo está muito motivado. Agora vai ser decidido no detalhe, os jogos em casa penso que são fundamentais. Vamos nos apresentar fortes, embora que o facto de nós ainda estar na taça, temos que gerir muito bem o plantel, porque vamos ter muitos jogos seguidos e temos que saber gerir bem o plantel. Mas vamos entrar fortes, a nossa expectativa, já que estamos lá, é tentar ser campeões, porque aquilo que nós fizemos na fase regular dá-nos legitimidade para pensar assim. Num campeonato tão curto é muito importante entrar a ganhar já no domingo frente a uma equipa que conhece bem, porque já jogou 2 vezes com ele, ao Alpendurada, com 2 vitórias do ganhámos Aliança 1-0 em Alpendurada e 3-0 em casa. Mas agora são jogos diferentes. Sim, são jogos diferentes, de maior pressão, de muito mais gente no estádio a ver, mais habituado a estas fases finais. O Gandra é a segunda vez na história que vai a uma fase final e na primeira subiu. Mas nós vamos nos preparar bem. O que nós fizemos na fase regular já não interessa para nada, começa tudo do zero. Temos que ser igualmente muito fortes como fomos até aqui para ter possibilidades de ganhar na primeira jornada ao Alpendurada. É a nossa casa. O fator casa nesta fase final é sempre muito importante. E se nós começar com a vitória, vai nos motivar para o resto da prova. A taça é também um objetivo do Aliança de Granda, depois de ultrapassar o Águas Santas, tem final marcada para o dia 5 de maio, se não me falho, o que quer dizer que vão jogar quarta-feira, 1 de maio, para o campeonato, não é? Também é assim que funciona. Sim, vamos jogar no dia 29, a primeira jornada, no domingo, e depois na quarta temos logo a segunda jornada em Lessa, e depois no domingo a final. Portanto, vamos ter 3 jogos uma semana, não é? De grande intensidade e de grande pressão em 8 dias. A taça, quando eu cheguei ao Gandra, a primeira coisa que o Presidente me pediu foi que ganhasse a taça, porque eu no Vilarinho ganhei a taça ao Gandra, portanto, um bocado por brincadeira. E eu prometi ao Presidente que tudo faria para ganhar aquilo que eles terem naquela altura, entre aspas. E além da participação já na Taça de Portugal, se o Gandra subir, esperemos que sim, também participa, sim. Mas assim pelo menos fica já garantida a sua presença na Taça de Portugal. Sim, e pelo título, as pessoas estão muito empolgadas com a taça atrai sempre muita gente e dá de regresso a muita gente que tinha-se afastado um bocado. Nós cada vez temos tido mais gente. Já em Águas Santas tivemos muita gente a ver o nosso jogo. Isso motiva as pessoas de Gandra a estar presentes e traz mais gente ao futebol. A taça é uma competição que me diz muito e que eu levo muito a sério e que vamos tentar ganhar. Para mim será o segundo título ou a segunda taça. Para o Gandra será a primeira. Muito bem. Independentemente do que acontecer, para o ano Marcos Nunes vai continuar no Aliança de Gandra ou ainda não pensaram nisso? Já falámos, mas o clube também vai para eleições. Acaba o mandato do atual Presidente. Vamos esperar até ao fim. Só depois, no dia 30 de maio, vamos reunir e depois ver
se vamos dar continuidade ao trabalho ou não. Agora quero estar unicamente focado naquilo que é a fase final e depois vamos ter tempo para conversar sobre isso. Marcos, estamos quase a terminar, pedia-lhe também um comentário. Esta reorganização que vai haver nos campeonatos da Associação de Futebol de Porto, porque já passaram aqui colegas seus e de outros clubes, uns concordam, outros não. Uma divisão só, uma super elite, acha que é positivo para a evolução, que é isso que a Associação pretende, no fundo, para evoluir o campeonato, dar-lhe mais competitividade, mas depois temos a outra perspectiva, que foi como, por exemplo, o presidente do Aparecida, quando cá esteve, disse. No caso do Aparecida, por exemplo, tem que vir da Aparecida, por exemplo, se calhar jogar com uma equipa que está encostada a Espinho. Portanto, as deslocações, mesmo para os adeptos, torna-se mais difícil, no fundo, não é? A competição, se calhar, ganha, mas para a nível de adeptos, se calhar... Assim, em termos de receitas, não há dúvidas nenhumas que vai piorar. Não tenho a menor dúvida disso, porque o facto de haver duas séries, havia muito mais derbys, as equipas eram muito próximas, havia também muita competição entre clubes muito próximos, e isso atrai sempre mais público. É óbvio que nós no Gandra estamos muito próximos tanto de Gaia como daqui desta zona, que até somos desta zona em termos geográficos. Para nós não nos vai afetar muito, porque vamos estar da mesma próximos de quase todos os clubes. Agora para o Vilarinho, para o São Martinho e para o próprio Aparecida, claro que ir a Gaia é difícil e já assim, fora de casa, já há muita dificuldade em ter adeptos. Quanto mais longe for a distância, pior vai ser. Agora, vai haver maior justiça, porque realmente quem for melhor, quem for mais regular, vai subir de divisão. Portanto, ao contrário daquilo que é este ano, nós, nesta série, e o Lessa na outra, que rapidamente ficámos apurados para o play-off. Portanto, quem para o ano for mais regular, vai subir imediatamente. Acho que em termos de justiça, para a melhor equipa, é melhor só numa série. Em termos de receita e de maior emoção nos jogos, vai ser pior. E depois também, eu penso que a Associação do Porto tem condições para ter 32 clubes na série mais, ou seja, na competição mais forte da Associação, porque há muitos clubes com condições para poder lá estar. Mas, pronto, a partir da próxima época vai ser só 18 clubes, 18 treinadores, muito menos jogadores de elite. Mas pronto, é assim, em termos, como disse anteriormente, em termos de justiça, penso que é o melhor. Marcos Nunes, muito obrigado pela sua presença. As maiores felicidades, então, quer para a prova, a fase que se inicia domingo, consiga os seus objetivos, que é recolocar o Aliança de Gandra no Campeonato de Portugal, onde já esteve, e esperemos que regresse, e felicidades também para a taça, para a conferência final no dia 5, em Vila Nova de Gaia, no estádio Dr. Jorge Sampaio. Muito obrigado. Boa tarde. É assim o fecho da edição desta sexta-feira, a 26 de abril. Em meu nome, em nome do Marcos Nunes, que foi o meu convidado, do Paulo Sampaio, do Walter Dias e do Ricardo Martins. A continuação de uma ótima tarde de sexta-feira. Um bom fim de semana até de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Boa tarde.